Olá galera, seja bem-vindo ao canal Matemática com o professor Leandro. Nessa videoaula de hoje, a gente vai lhe explicar a melhor forma de como você aprender geometria plana, ângulos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de assistir o vídeo até o final, que você vai estar preparado para resolver qualquer exercício de ângulo dentro da geometria plana. Vamos começar, galera? Vamos lá. Geometria plana, ângulos. Definição. A definição de ângulo. Chama-se ângulo a união de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta, não colineares. Aí aqui nós temos aqui OA e OB, que são as semirretas. Essas duas semirretas aqui estão formando um ângulo, AOB ou BOA. Então, AOB é igual a quem? O ângulo AOB é igual a OA, que é a semirreta OA, essa aqui, ó, com a união OB, ó. Essas duas união dessas duas semirretas, ela está formando o ângulo AOB, ó. O ponto O é vértice do ângulo. Esse ponto aqui é o vértice, chama-se vértice do ângulo. As semirretas OA, essa semirreta aqui, OA e OB, são lados do ângulo. Então, o lado desses ângulos é quem? As semirretas OA e OB. Elas duas, a união delas duas forma-se o ângulo AOB. Então, galera, é isso aí. A gente viu aqui a noção de ângulo, né? O que é ângulo? É a união de duas semirretas de mesma origem não contida numa mesma reta, ou seja, não colineares, né? Ela não é colineares. Por quê? Reta colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Aqui nós temos o quê? Olha, duas retas, não é isso? Olha, OA e OB. Ou seja, esses dois pontos aqui são diferentes, né? Tá em reta diferente, né? Isso, por isso que forma o quê? Um ângulo, né? O ângulo AOB ou pode ser BOA também. Dando continuidade aqui, galera, em ângulos, né? Geometria plana e ângulos. Aqui a gente tem ângulos consecutivos. Quando é que dois ângulos são consecutivos? Olha, dois ângulos são consecutivos se, somente se, um lado de um deles é também lado do outro. Um lado de um deles coincide, ou seja, coincide a mesma coisa de igual. Coincide com o lado do outro. Pessoal, não se esqueça de dar uma pausazinha aqui e copiar o conteúdo. E não se esqueça que aqui no card a gente também já tem uma playlist de videoaula para o Enem. Você que está se preparando aí para o Enem, não se esqueça de olhar as nossas videoaulas, que são conteúdo bastante aproveitoso para o Enem, com várias resoluções de questões de edições do Enem anterior. Vamos aqui seguir exemplos de ângulos consecutivos. Pronto, aqui nós temos o ângulo AOB e AOC, né? O ângulos AOB e AOC. Só que é o lado comum desses dois ângulos aqui, é o lado OA, olha. OA é lado comum. Ou seja, dois ângulos são consecutivos se somente se um lado de um deles é também lado do outro. Ou seja, o lado de um coincide com o lado do outro, não é isso? Ó? Então, vamos aqui, ó. OA aqui é lado comum do ângulo AOB e AOC. O lado comum é quem? É OA. Ou seja, eu posso afirmar que o ângulo AOB e AOC são consecutivos, não é isso? Esse outro exemplo aqui, que a gente tem aqui, ó. Nós temos aqui o ângulo que? AOC e BOC. Eles são consecutivos. Por quê? Eles são consecutivos. Tem um lado comum, né? Ó, eu tenho um ângulo AOC, né? Isso, ó. AOC e quem mais? BOC, né? Ó. E BOC. Quem é o lado comum desses dois ângulos aqui? AOC e BOC. É OC o lado comum, não é isso? Ó? Eu posso afirmar que OC é lado comum desses dois ângulos. AOC e BOC. OC é lado comum desses dois ângulos aqui, ó.
Então eu posso afirmar o quê? Se tem um lado comum, eles são o quê? São consecutivos, não é isso? Esse outro exemplo aqui, a gente tem o que aqui? Tem quantos ângulos aí? Temos o ângulo AOB e BOC. Não é isso? Olha? Nós temos ângulos AOB, ó, e BOC. Quem é lado comum desses dois ângulos aqui? OB, não é isso? Olha? OB é lado comum. Então, esses dois ângulos aqui, eles são o quê? Consecutivos. Por quê? Eles têm um lado em comum, não é isso? Que é o lado OB. Então, galera, a gente viu aqui ângulos consecutivos, não é isso? Vocês dêem uma pausazinha aí para vocês responderem, copiarem o assunto. E não se esqueça que a gente já tem aqui no nosso canal uma playlist de videoaula preparatório para o Enem. Em sequência aqui, pessoal, ao assunto de geometria plana, ângulos. Agora nós vamos ver ângulos adjacentes. Para você, galera, que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se somente se não tem pontos internos comuns. Aqui nós temos dois ângulos, AOB e BOC. Eles são adjacentes, porque eles não têm o quê? Ponto interno em comum, não é isso? Ou seja, quando é que dois ângulos consecutivos são adjacentes? Se somente se não tem pontos internos comuns. Ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, é AOB e BOC, eles não estão tendo pontos internos comuns entre eles. Então, eles o quê? São consecutivos e adjacentes, não é isso, galera? Então, ângulos adjacentes é isso aqui, ó. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se somente se não tem pontos internos comuns. Então, uma duvidazinha aqui, pessoal, professor, ângulos consecutivos são sempre adjacentes? Nem sempre, né? E todos ângulos consecutivos são adjacentes? Sim, né? Ó, dois ângulos consecutivos são o quê? Adjacentes, se somente se não tem pontos internos comuns. Ou seja, para ele ser adjacente, ele não pode ter ponto interno em comum, não é isso? Entre os dois ângulos. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Ângulos opostos pelo vértice, que é chamado OPV. Então, dois ângulos são opostos pelo vértice, se somente se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Exemplo aqui, ó, nós temos os dois ângulos aqui, AOB e COD. Quando é que dois ângulos são opostos pelo vértice? Se somente se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. OA é oposta a OC, ó. São as semirretas opostas. A semirreta OA é oposta à semirreta OC. A semirreta OB é oposta à semirreta OD, ó. Então, nesse caso, como são as semirretas são opostas, eu posso afirmar o quê? Que a OB, o ângulo AOB e COD são opostos pelo vértice. Só lembrando aqui, todo ângulo oposto pelo vértice, os ângulos são iguais. Ou seja, esse ângulo é a mesma coisa que esse aqui. Esse aqui é a mesma coisa que esse ângulo aqui, ó. Que eles são OPV, são opostos pelo vértice. Então, se as semirretas são opostas, os ângulos aqui são iguais. Então, galera, é isso aí. A gente viu aqui hoje geometria plana, ângulos. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. O canal Matemática com o Professor Leandro é um canal focado e preparado para o Enem. Você que está estudando para o Enem, quer se dar bem em matemática, não se esqueça de conferir as nossas videoaulas. Lembrando que a gente já tem uma playlist aqui de videoaula para o Enem, questões de Enem anteriores resolvidas.
e comentado. É isso aí, galera. Até a próxima videoaula.